Olá, tudo bem? Hoje nós vamos relembrar a continha de divisão. Lembrando que a divisão, a operação de divisão, ela tem alguns termos. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, 10 dividido por 5, esse número que está dentro da chave se chama divisor. O nosso resultado se chama quociente. O número que está sendo dividido se chama dividendo. E o que sobra aqui se chama resto. No caso aqui não sobrou nada, tá? Então não tem resto. Mas quando sobra aqui algum número, se chama resto. Sempre para fazermos a nossa divisão, é importante que você tenha uma tabuada em mãos. Vai facilitar na hora de fazer as suas contas. Então vamos supor que eu queira dividir 84, ó, aqui eu tenho 8 barrinhas de 10 unidades, então lembrando, né, que esse aqui é o material dourado, uma barrinha dessa eu tenho 10 unidades, então eu tenho uma dezena, por isso que essa barrinha aqui se chama barra de uma dezena. Tá? Porque eu tenho 10 gominhos aqui, 10 unidades. Então, aqui eu tenho 8 dezenas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 dezenas e 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 84. Até aí, tudo bem. Então, eu quero dividir esse 84 para 2 pessoas. Então, eu vou separar, né, em 2 grupos. Né? Se são 2 pessoas, eu vou separar em 2 grupos. Então, eu vou pegar, para essa pessoa eu vou dar uma dezena, para essa pessoa eu vou dar uma dezena. Para essa pessoa eu vou dar mais uma dezena, para essa pessoa eu vou dar mais uma dezena. Para essa pessoa mais uma, para essa mais uma, para essa mais uma e para essa mais uma. Então, eu sempre começo pelos números maiores, que no caso aqui são as dezenas, tá? Depois ficaram as unidades. Então, para essa pessoa, eu vou dar uma unidade, para essa uma unidade, para essa uma unidade e para essa unidade. Então, quantas dezenas eu tenho aqui, ó? 10, 20, 30, 40. E quantas unidades? 2, 42. Aqui é a mesma coisa. 10 unidades, 42 unidades. Então, cada pessoa ficou com partes iguais de 42. Vamos supor que seja, por exemplo, 42 balas para cada um, tá? Então, eu dividi o 80 por 2 para as 2 pessoas e cada um ficou com 42. Agora, eu vou fazer com vocês a continha de fato, porque lá na sala de aula nós não vamos ficar o tempo todo utilizando o material dourado ou objetos como tampinhas, enfim, ainda mais vocês que já estão no 4º ano. Então, vamos pegar um número, por exemplo, 246 dividido por 2. Então, eu já sei que eu vou usar a tabuada do 2. Primeira coisa que eu vou fazer, sempre começo pelo número maior. Todas as outras contas, multiplicação, a adição e a conta de subtração, nós começamos pela unidade, dezena, centena. Só que no caso da divisão, nós começamos sempre da esquerda para a direita. Então, no caso, eu vou começar pela centena. Centena, dezena, unidade. Tem algum número na tabuada do 2 que dá 2? Então, eu vou lá olhar na tabuada do 2. Nesse caso, eu não precisaria nem olhar, né? Mas vamos lá. Eu sei que 2 vezes 1 dá 2 na tabuada do 2, tá? Então, eu vou colocar aqui 2, ó, 2 vezes 1, eu sei que dá 2. Então, aí eu faço a conta de subtração. Eu tenho 2, eu tiro 2, eu fico com 0. Acabou a conta? Não, eu tenho esse 4. Então, eu abaixo o 4, e aí eu tenho que ver na tabuada do 2, 2 vezes quanto que vai dar 4. Eu já sei que 2 vezes 2 dá 4, ó. Eu já sei que 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, eu vou colocar aqui 2 vezes 2, 4. Então, eu faço mais uma continha de subtração. 4 menos 4 dá 0.
0 menos 0, 0. Acabou? Ainda não, tenho 6 aqui, então eu preciso abaixar esse 6 aqui do lado do 0, sempre vou abaixando ao lado do último, da última conta que eu fiz, do resultado, tá? Coloco junto aqui. Na tabuada do 2, duas vezes quanto aqui que vai dar 6? 2 vezes 3, eu já sei que 2 vezes 3, lá na tabuada do 2, vai dar 6, tá? Então, eu faço aqui a conta, 6 menos 6, 0, 0 menos 0, 0, e 0 menos 0, 0. Então, 123 é o resultado da minha conta, o meu quociente. Agora, eu vou pegar uma conta que está no livro EMAI de vocês, lá na página 97, que era uma dos exercícios, das atividades que vocês precisavam fazer, que era 823 dividido por 3. Então, eu já sei que aqui eu vou usar a tabuada do 3, né? Então, eu pego lá minha tabuada e já vejo 3 vezes quanto que dá 8 ou que chega mais próximo de 8. Eu não tenho nenhum número na tabuada do 3 aqui que dá 8, mas eu preciso olhar qual é que chega mais próximo do 8, não pode passar de 8. Então, eu sei que 3 vezes 2 dá 6, né? Então, eu posso usar o 3 vezes 2. Se eu usar o 3 vezes 3, vai passar, vai dar 9, não pode passar. Então, eu vou usar o 3 vezes 2, ó, 3 vezes 2, aqui eu multiplico e coloco o resultado aqui do lado. 3 vezes 2 dá 6. Ah, agora aqui vai sobrar um resto, ó. 8, eu tiro 6, fica 2. 2 dá para dividir por 3? Não dá, porque ele é menor. Então, eu vou descer esse número aqui, vou ajudar com esse 2, né? Desci o número, agora sim, 22 dá para dividir para 3 pessoas. Então, eu vou lá olhar na tabuada do 3, qual é o número que mais se aproxima do 22, não pode passar. Ó, aqui o 21, ó, 3 vezes 7, 21, então, é o que mais se aproxima do 22. Se eu fizer o 3 vezes 8, vai dar o 24, vai passar, eu não posso usar. Então, eu vou usar o 3 vezes 7, que dá 21. Então, eu coloco aqui 3 vezes 7, dá 21. Sempre multiplico aqui, né? E coloco o meu resultado aqui, tá? E aí, eu faço mais uma vez a minha continha de subtração. Tenho 2, tiro 1, fico com 1. Tenho 2, tiro 2, fica 0. Acabou a conta? Não acabou a conta, ainda tenho 3 aqui. 1 dá para dividir por 3? Não, se eu tiver uma bala, eu não consigo dividir para 3 pessoas. Então, eu preciso abaixar esse 3 aqui do lado. Agora sim, ó, 3 vezes quanto que chega mais próximo do número 13? Então, eu vou lá na minha tabuada do 3 e vou olhar. 3 vezes quanto que chega mais próximo do 13? Olha aqui, ó, não tá focando agora. Agora sim, 3 vezes 4, 12. Posso usar o 3 vezes 5? Professora, também é próximo. Não, porque 15 passa do nosso número aqui, que no caso é 13. Então, eu vou usar o 12. 3 vezes 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, 3 vezes 4 é 12. E aí, eu faço mais uma vez a minha conta de subtração. Eu tenho 3, eu tiro 2, fica 1, eu tenho 1, eu tiro 1, fica 0, eu tenho 0, menos 0, 0. Ah, professora, sobrou 1, então esse é o resto. Por quê? Porque eu não tenho mais nada para baixar aqui, tá? Então, por enquanto, nós vamos parar aqui. Poderia continuar? Sim, aí eu teria que fazer uma conta com vírgula, mas essa não é a intenção agora. Eu vou parar aqui, acabaram todos os números, sobrou 1 e o meu resultado deu 274. Tá? Então, por enquanto, eu vou parar neste resto aqui. É dessa maneira que vocês devem fazer as demais continhas, tá bom?